Fala galera, História em Pauta número 16, dessa vez falando sobre Eduardo Galeano e seu livro As Veias Abertas da América Latina e o Americanismo. Só lembrando, quem gostou do vídeo, clica no gostei, compartilha e se inscreva no nosso canal aqui no YouTube. Fica com o vídeo. De todos. Movimento Operário Anarquista Uruguaio. Federação Anarquista Uruguaia. Ah, é verdade. E também muitos debates sobre educação e americanismo. E muita música também, cancioneiro americanista aí. Nosso companheiro bom. Pedro Munhoz, que nos deu uma grande ajuda nesse programa. E o grande Gabo. E o Gabo Cerqueira também, um cantor argentino que essas horas deve estar lá pregando o internacionalismo operário para os nossos compatriotas latino-americanos. E eu digo mais, me tornei fã do Gabo. Ah, ele é um grande combatente. Combatente. E lembrando também que estamos organizando já, Freitas, uma próxima síncrese. Com certeza. Porque o americanismo não pode parar. Nunca vai parar. Então, vamos abordar uma surpresa para todos aí. Uma das melhores historiadoras de Santo Antônio da Patrulha. Opa, já ficou a dica aí então pro pessoal. Mas hoje nós vamos fazer um programa, Freitas, sobre um historiador um jornalista que também escreveu livros de história, livros muito interessantes sobre história, que é o Eduardo Galeano, que faleceu acho que há uns 2 meses já. É verdade. Falecido. E de repente faleceu no Facebook, várias citações, imagens, homenagens, e agora novamente sumiu do Facebook. Pois é, eu acho que é porque exatamente por ele ter sumido do Facebook que nós estamos trazendo esse assunto de volta à tona para os nossos web ouvintes. Então, nós temos aqui na mesa algumas homenagens ao finado Galeano. Também homenagem ao grande Artigas. Também, porque o Artigas foi o grande revolucionário, até a Revolução Mexicana, eu acho que é uma continuação da Revolução Artiguista. Mano, então eu te convido a escrever um texto americanista relacionando um e outro. Vou escrever. Mas vamos focar hoje no nosso tema, que é Eduardo Galeano, Freitas. E tu já vai começar, na verdade, antes de começar, tu vai fazer um comentário sobre uma notícia. Que notícia é essa? Olha, essa notícia aqui me deixa muito contente ao perceber que nós estamos tratando sobre um tema atual. Né? Fala a história dos oprimidos, subalternizados, aí, escrita pelo Galeano, está no nosso dia a dia. Então, levando em consideração a eleição passada, aí, que teve um dos maiores patrocinadores, a Friboi, né, que patrocinou, se eu não me engano, os 3 candidatos, os 3 mais cotados na lista de Ibope. E isso, para mim, é totalmente coerente, porque todos pregavam continuidade do sistema econômico atual. É verdade. Então, só para fazer um comentário também, a FUBEI também participou do patrocínio na Copa do Mundo 2014. Ah, bem lembrado. E agora tá um escândalo, tá o escândalo da FIFA aí, então vai de alguma forma respingar aqui no governo federal, em alguma coisa. Mas o que tem a ver a Friboi? Por que eu quero comentar sobre a Friboi? É campeã mundial, aliás, nacional, em acidentes de trabalho. Aí, ó, 7.822 funcionários doentes ou incapacitados entre 2011 e 2015. 5 acidentes por dia durante esses 4 anos. O que acontece com esses trabalhadores aí, além de ganhar mal? O que acontece com eles trabalhando? São amputados, mortos, fazem trabalho excessivo, doenças osteomusculares, traumas. Ou seja, essa empresa ela não cumpre o que diz a CLT. Não cumpre, de forma alguma. Então a gente vê uma diferença entre a campanha publicitária, né, e a realidade do trabalhador lá na Friboi. Lembrando que muitas pessoas falam que o governo atual, o governo petista, é um governo pós-neoliberal, mas eu considero que o neoliberalismo está mais forte, ele não acabou. Não tem como ser pós se o neoliberalismo ainda está muito forte e a prova salutar, a prova principal disso é a questão das terceirizações.
das terceirizações e das concessões que o governo federal está fazendo. O Guilherme já se alimentou com alguma coisa do Friboi. O que aconteceu contigo? Em 2013, O que aconteceu contigo? teve casos de infecção alimentar aqui na época que ela tinha convênio com o McDonald's, da antiga Otto Niemeyer. Olha só, duas empresas imperialistas, a Friboi e o McDonald's, fazendo caos no estômago dos nossos compatriotas. Mas aí vamos linkar Galeano com essa notícia do Friboi. O que o Galeano diz sobre a América Latina? Além de expor o que acontece do imperialismo, primeiro da Europa, depois dos Estados Unidos, ele também cita o imperialismo dos países maiores, mais ricos, sobre os vizinhos mais pobres. O que acontece, então? Uma união intra-imperialista. O que acontece? O BNDES tem uma parceria econômica com a Friboi. Denúncia. E em troca, financia as campanhas políticas. Então tá tudo ligado. Claro, na verdade, Galeano tá certo. o governo capitalista neoliberal, ele se propõe que o Estado seja um provedor de empresas privadas, né? É o que está errado. É isso que está errado. O Estado realmente, um Estado getulista, o Estado brisolista não ia aceitar isso nunca. Bom, mas aí não entra na área da história, né? Claro que entra. Quem criou o Estado brasileiro foi Getúlio. Mas vamos Mas é só um voltar. comentário sobre a Friboi aí que dá para relacionar com a ideia do imperialismo, é a união da Friboi com o McDonald's, com o Estado brasileiro, que é subimperialista em relação aos outros países aqui latino-americanos. Galeano tá correto. Mas, Freitas, tem uma participação aí que o Guilherme vai fazer lendo um artigo enviado por uma companheira de grupo de estudos aí, que é a Aline Freitas. Justino, carinhosamente chamada Justinha. É uma professora de história do Ceará. Opa! Pessoal Ela do Nordeste sempre nos apoiando aí. Aqui. Pessoal valoroso. Então, aliás, de onde ela é mesmo? Ceará. Ah, não. Se fosse de Pernambuco, ela seria compatriota do Super Barata. Quase, mas é do Nordeste, né? Na trave. Na mesma região. Então a gente solicitou e ela fez um texto muito bonito sobre a impressão, a opinião dela pessoal sobre o livro que a gente vai falar mais aqui no nosso programa, que é Veias Abertas da América Latina. Então a gente convidou o Guilherme, nosso compatriota americanista, a fazer essa leitura. Nosso operador de áudio hoje. Guilherme, tenha bondade. Ok. Boa tarde, pessoal. Quando se fala de América Latina, nos vem logo em mente o livro Eduardo Galeano. Há 40 anos, o livro ainda se torna uma leitura atual, considerado uma obra de esquerda. Pelo fato do autor ter sido um militante perseguido pelo regime civil-militar uruguaio, que ocorreu em 1973 até 85, teve uma grande influência também aqui no Brasil, contribuindo para a produção latino-americana, que antes eram só acessíveis apenas a outros idiomas. É importante também sabermos e lembrarmos que nos anos 70 foram marcados pela Revolução Intelectual Latino-Americana, a busca pela construção de identidade que levaram a vários intelectuais, artistas e pintores a produzirem seus ideais de identidade. O livro nos transporta a várias diferenças e questionamentos em que outros livros já trazem as respostas de imediato e já industrializadas. A diferença da escrita do Galeano é a quantidade de informações e pela forma como ele se posiciona, nos instigando a pensarmos. A América Latina está sob vários olhares. Um dos capítulos que me chamou a atenção foi o capítulo A Febre de Ouro, a Febre de Prata, que mostra a ganância que o poder faz na vida o ser humano. Talvez por ser jornalista, o título também tem alguns momentos em que traz uma narrativa literária que traz mais emoção ao texto. Há quem diga que o livro só mostra a exploração e o sofrimento dos povos que sofreram ao longo dos domínios imperiais, deixando a desejar outros aspectos positivos que continha. Vejo que o fato de não ter posicionado a América Latina em bons termos não faz o livro perder sua autenticidade. O autor chega a citar que a nossa derrota foi a conquista para outros, ou seja, as riquezas apenas serviram para o imperialismo, gerando pobreza e nutrindo os impérios. Dentro desse pensamento, creio que a América Latina foi um laboratório de várias experiências, onde os dominantes puderam se encher de nossas riquezas e, ao mesmo tempo, tirar nossas liberdades.
Assim como a mesma forma que como Cortés não desistiu de conquistar Tenochtitlan em Potosí. Galeano traduziu a exploração latino-americana através das veias abertas, deixando refletir que nossas riquezas saíram de veias sem que ninguém pudesse fechá-las. Nós fomos drenados, massacrados, e ao tentarmos fechar essas veias, nos tornamos diferentes e ousados aos olhos eurocêntricos. Nesse sentido, o livro se torna positivo, porque nos leva a perceber que só foi possível a busca pela construção de uma identidade latino-americana por meio das explorações sofridas. No meu ponto de vista, o livro se torna uma leitura obrigatória, porque é exatamente essa imagem de uma América Latina vitimada, que nos instiga a pensarmos por que tantas revoluções buscando mudanças. E é estas que nos tornam exemplos de mudança. Existem para que a partir delas procuremos não só fechar essas veias abertas, mas também procurar novas artérias para distribuirmos nossos ideais de transformação. Não, uma escrita poética, hein? Uma escrita poética e lida por uma voz do além. É o nosso Guilherme Mendes aí. Mas eu quero chamar atenção para um ponto que a nossa colega historiadora, Aline, cita que ele usa vários pontos de vista para explicar vários acontecimentos na América Latina. Isso aí é muito controverso. Muito controverso. Uma das críticas ao Galeano é que ele não é cientista, que ele não faz uma discussão bibliográfica entre pontos de vista diferentes, mas na verdade é justamente o contrário. Fábio, tu tem ideia dos autores que o Galeano usa como fonte? Eu vou destacar um desses autores, que é Paulo Schilling, que é um autor, inclusive, é um marxista, trabalhista, e inclusive foi o Paulo Schilling, Freitas, que o Galeano cita demais aqui no Veias Abertas, foi o Paulo Schilling que elaborou junto com o Brizola o plano de reforma agrária do Rio Grande do Sul. E foi o Paulo Schilling junto com o Brizola que criou o MASTER, que é o Movimento de Agricultores Sem Terra, que é o precursor, que é a mãe do MST praticamente. Ou seja, o MST, ele ultimamente ele tá, eu não sei se ele tá contra o governo, se ele tá a favor do governo, mas ele tem a sua veia brizolista. Mas outros autores aí que nós chamou a atenção para um autor que é muito desconhecido aí. É um autor desconhecido porque eu creio eu que os autores vinculados à causa trabalhista foram escanteados da academia. Isso aí dá um bom história em pauta, hein, Freitas? Com certeza. Dá um bom história em pauta. Mas eu vou chamar a atenção para os autores mais conhecidos que o Galeano aborda. Ele, para abordar a escravidão negra aqui no Brasil, ele trabalha com Nina Rodrigues. Também trabalha com, adivinha? Aquele que descobriu a charada. Clóvis Moura? Não. Décio Freitas, lembra do programa da Adriano Viara? Nosso grande Décio Freitas. Também. Que é teu conterrâneo, teu parente, Freitas? É lá das quebradas, né? Freitas quer dizer quebrada. Lá de Portugal. Mas também ele usa, assim como o Sodré, ele também... Qual é o autor que o Sodré trouxe para a historiografia brasileira? Mariátegui. Mariátegui. Muito usado pelo Galeano também. Além de Celso Furtado. E aquele autor que tu é muito fã. Caio Prado Júnior. É esse mesmo, Caio Prado Júnior. Primeiro a sintetizar o marxismo no Brasil. E quem é que trabalha a questão do subdesenvolvimento? Guter Frank. André Guter Frank. O Galeano escreveu esse livro numa época bem de ascensão, né, das teorias de subdesenvolvimento, subdesenvolvimentismo, e muito articulada e muito, como é que eu posso dizer, muito debatida nos círculos ali da CEPAL, né, que é uma organização da ONU para o desenvolvimento da América Latina. Os escritos da CEPAL também muito utilizados pelo Galeano. E além disso, mas o que tu acha que tem de relação Guter Frank, Galeano e Brizola? Será que tem alguma relação? Eu acho que tem tudo a ver, porque enquanto o Brizola era um nacionalista, e a minha teoria, embora muitos trotskistas, muitos comunistas me critiquem, a minha teoria é a seguinte: não tem como a gente fazer uma revolução socialista no Brasil se antes não houver uma revolução nacionalista. Porque a lógica da América Latina, desde a época da colonização, é porque ela está inserida no contexto da divisão internacional do trabalho, da colonização, de sempre produzir riquezas para fora. Então não tem como a gente romper com essa lógica, e a lógica está mais atual do que nunca.
porque toda a política econômica do Brasil é ditada pelo Banco Mundial, pelo FMI. São sempre os mesmos núcleos que tentam fazer a sua manutenção, trazem aquela expressão das perdas internacionais, ou seja, nós sempre estamos devendo, e nunca conseguimos equilibrar um estado de bem-estar social, de justiça social. E isso também está muito relacionado às privatizações. Porque como é que vai ter um Estado que possa prover um cidadão com saúde, com alimentação, com educação, com moradia, enfim, se o Estado é pequeno e não tem de onde tirar recursos, né? Então, eu acho que tem tudo a ver essa tua analogia, Freitas. E eu vou até escrever um texto. Eu faço um desafio a mim mesmo e peço tua contribuição na medida do possível, Freitas, que não existe revolução, na América Latina não existe revolução socialista se não houver uma revolução nacionalista em primeiro lugar. Com certeza. Eu acho muito interessante as ideias, mas vou ser mais objetivo. Então seja. Brizola lia Guter Frank. Com certeza. E Paulo Schilling também. E além disso, Darcy Ribeiro era uma outra grande fonte do Galeano. Do Galeano. Para te ver como tantos intelectuais vinculados ao trabalhismo e as academias esquecem esses intelectuais. O Abdias do Nascimento, por exemplo, é um intelectual de gabarito, um intelectual negro brasileiro, que é muito pouco valorizado nas academias, é muito pouco difundido, e eu tenho a convicção, Freitas, que a partir do final dos anos 80, quer dizer, no início dos anos 80, lá no final da ditadura, alguns intelectuais vinculados ao Partido dos Trabalhadores fizeram questão de fazer uma lavagem cerebral nas academias brasileiras. Mas quem sabe eles mesmos não tenham dado o pontapé inicial para que isso deixe de acontecer com as cotas nas universidades. Mas é que tá, as cotas elas são uma política importante, mas elas não mudam ali os currículos escolares. Mas uma coisa de cada vez? Não, mas vai mudar tudo ao mesmo tempo? Mas é que tá, se tu quer ser um cara, tu tá 12 anos no poder e não fez as mudanças que eram necessárias, então é dispensar, mas vamos seguir no... Mas vamos seguir, eu só quero concluir a ideia de que a Aline Justino foi muito feliz. Na verdade, há vários pontos de vista, até contraditórios, pelo menos em as veias abertas da América Latina. É verdade. Inclusive, nós vamos dialogar sobre alguns outros livros importantes do Galeano. O nosso foco vai ser o Veias Abertas, porque ele é motivo de discórdia até hoje. Com certeza. E é um livro que representa, eu acho que é a maior obra do Galeano. E sofreu uma autocrítica severa do próprio. É verdade. Nós vamos comentar isso também mais tarde. Mas, Freitas, outra parte do texto da companheira Aline que me chamou a atenção foi a questão ela citou ali o termo eurocentrismo. E eu acho que o Veias Abertas, ele tem um papel fundamental de rompimento com esse eurocentrismo. A primeira vez que eu li o livro Veias Abertas, eu estava no ensino médio e me interessei, comecei a pesquisar, li sobre história, me interessei e tal. E peguei o livro, comecei a ler, e aí eu comecei a ter a noção de personagens que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. Artigas, Bolívar, Tupac, o próprio Vargas, o Jango, o Brizola, Fidel Castro, Che Guevara, ou seja, personagens que até então a historiografia brasileira, ou as aulas de história, ou os currículos das aulas de história, a gente não tinha acesso fácil a esses personagens. E nenhum professor nunca estimulou assim, leiam Veias Abertas, é uma outra visão de mundo, é a visão que pertence a vocês, porque a história da América Latina nos pertence, porque nós somos a história da América Latina, ao mesmo tempo que nós fazemos a história da América Latina. Então eu acho que romper com esse eurocentrismo é um ponto fundamental desse livro, ainda mais, Freitas, numa época em que nós estamos vivendo uma espécie de academicismo neutro. O que eu quero dizer com isso? Que muitos historiadores, a partir dos anos 90 e principalmente agora na década de 2000, na década de 10 dos anos 2000, eles ingressam nas faculdades, fazem os seus trabalhos de mestrado, de doutorado, e tudo numa visão pretensamente neutra, não ideológica, e inclusive criticando como panfletários autores que abraçam causas ideológicas de esquerda,
como se a direita não fosse panfletária ao fazer um livro como aquele livro ridículo, esdrúxulo, dos guias politicamente incorretos. Olha, indo um pouco além, concordando contigo nesse ponto, eu acho extremamente contraditório, uma contradição insanável. Inclusive, tu, numa faculdade de licenciatura de História, tu se ensinar a motivar a gurizada, os alunos, motivar eles para estudar, e tu lutar para tirar a motivação daquele professor para ser um pesquisador. É verdade. Tu quer tirar a opinião política dele, que motiva ele a pesquisar e ir a fundo nas pesquisas, nos textos, aí tu quer anular isso? Como é que ele vai motivar o aluno? Isso é extremamente coerente e pertinente o que está dizendo, Freitas. Por isso que eu sou... tem algumas obras muito boas. Por exemplo, A História do Brasil, do Boris Fausto. É uma obra bem didática, bem escrita, muito boa. Mas a minha crítica a essa obra é que ele tenta ser neutro. Não existe neutralidade. Ele é um cara vinculado ao PSDB, vinculado ao FHC. É um cara vinculado ao neoliberalismo. Não tem como a gente fugir disso. Ele vai dizer que é neutro, mas a gente não pode acreditar que ele é neutro. Porque ele está defendendo uma visão de mundo. Ele quer renegar a visão de mundo da esquerda como se fosse uma visão panfletária. Quando, na verdade, ele também está sendo panfletário ao dizer que não tem visão nenhuma. Ele tá sendo ideológico. Mas com a hipocrisia da neutralidade. Ele está sendo panfletário no momento que ele seleciona os fatos históricos que ele menciona. Também. E escolhe os que não aparecem no livro didático dele, História do Brasil. Outro livro, que também é um livro excelente, eu recomendo a leitura a todos. Maldita Guerra, do Francisco Doratiotto. Um livro sobre a Guerra do Paraguai, onde o autor tenta na verdade, o livro dele é um panfleto contra a historiografia de esquerda produzida nos anos 60 e 70. Na verdade, é um livro panfletário. Ele está sempre dizendo que porque a historiografia de esquerda dizia isso, que a historiografia de esquerda dizia isso, que o historiador de esquerda lá, o Leon Pommer, é panfletário, é uma visão equivocada, que não houve massacre, que o Paraguai era uma ditadura. Tudo bem, era uma ditadura, ninguém nega isso. Mas tu tem que colocar a tua posição. Ó, eu sou de direita e quero dizer que eu não concordo com a visão de esquerda. Pronto. Não fica se vestindo da camisa da neutralidade, que isso não dá certo. Mas é uma hipocrisia. É justamente essa questão da militância política do Galiano, que é o charme dele, da escrita dele. Exatamente. Que leva pessoas fora da área da história para ler fatos históricos, bem escritos, com sentimento, vários adjetivos. De forma muito poética, que até eu tenho certeza que a Aline Justino é muito fã e leitora, lê e relê Galiano, porque escreve muito ao estilo Galiano. É verdade. E também, Freitas, eu acho que enquanto muitos tentam colocar como algo pejorativo ele ser parcial e ser panfletar e defender uma visão de esquerda, panfletários, como dizem, eu acho que esse é o principal ponto positivo da obra do Galiano. É ser panfletário, ser de esquerda e mostrar essa visão de esquerda. Com certeza. Mas eu quero fazer uma pergunta para ti, colega americanista Fábio. Se tu concorda com essa ideia de Galiano? Qual? Tu concorda que o êxodo rural é a reforma agrária ao contrário? Por quê? Eu concordo. Eu concordo porque a história da América Latina nos conta que é a história dos que têm muita terra contra os que não têm terra ou os que têm pouca terra. E em qualquer país da América Latina onde tu faça uma reforma agrária, é motivo de... que, na verdade, a reforma agrária não é propriamente algo socialista, né? Vamos lembrar que os primeiros países a fazerem reforma agrária e o próprio Estado contribuiu para essa reforma agrária foram os Estados Unidos, ao longo de todo o século XIX. Claro, a reforma agrária deles foi às custas do sangue indígena. E a Alemanha também fez uma grande reforma agrária. Em que período foi a reforma agrária artiguista? Foi no começo do século XIX, quando começou as independências. Por que a Revolução Artiguista ela é uma das mais evoluídas? Ela é o projeto de independência mais radical. Porque ela tocava na questão da reforma agrária. O Bolívar, ele ia lá com seus exércitos e tirava a terra
do grande latifundiário que era a favor da coroa espanhola e dava para um general dele. Só temos que cuidar as fases. Ele não falava, ele Históricas não do fazia, Bolívar, ele né? não fazia uma reforma agrária, não distribuía para quem precisava. Mas Ele não distribuía podemos... para os dele. O Artigas distribuía para quem precisava. Tanto que a primeira frase dele na Assembleia, que ele chamou lá dos povos que apoiavam, das províncias que apoiavam ele, é a seguinte frase: que os que mais necessitam sejam os maiores beneficiados. É por isso que a revolução dele se estendeu de 1813 até 1820 e foi derrotada pela Argentina, pelo Brasil e pela Espanha. Tanto que a independência da Argentina é praticamente uma resposta e uma oposição à reforma agrária artiguista. E isso se estende até o século XX, né? Até o século XXI agora. Que a gente fez até um texto, Freitas, lembra? A reforma agrária e a independência do Brasil. Com certeza, não há independência do país sem reforma agrária. E um parênteses nesse artigo também é que nesse período também surgiu o Exército Brasileiro, né? Como é que é? Repete. Nesse período mesmo surgiu o Exército Brasileiro. Ah, sim, o na Exército Guerra do Paraguai. O Exército Brasileiro surgiu na Guerra do Paraguai, bem lembrado. Apesar do golpe que aconteceu, que na época, pelo meu tempo que eu estive servindo, na época era para ter a liberdade dos escravos naquela época, dos negros. Só como era uma mão de obra necessária para a coroa, em vez de libertar, era mais fácil sacrificar. Logo após, 20 anos logo após a guerra, todos os negros e escravos que serviram na guerra foram sacrificados. Guilherme, eu vou te dar uma sugestão de leitura, que é um texto que nós escrevemos sobre a Lei Áurea. Mas ele tá falando sobre os farroupilhas ou sobre a guerra? Não, sobre a Guerra do Paraguai. Mas há essa semelhança também, né? Claro que é. Mas, Guilherme, eu vou te dar uma sugestão de texto. Se tu puder, tu entra aí ao vivo no nosso blog e procura o texto Lei Áurea, uma contra-revolução brasileira. Que é um texto que foi, inclusive, muito polêmico, Freitas. Com certeza. Nós escrevemos tendo um interlocutor específico. Mas não é hora de comentar quem ele é. Mas, Freitas, eu queria que tu comentasse a seguinte frase do livro Veias Abertas. O abismo que na América Latina se aprofunda entre o bem-estar de poucos e a desgraça de muitos é infinitamente maior do que a Europa ou nos Estados Unidos. Olha, faz um comentário dessa frase aí, Freitas. Eu vou ser bem objetivo. Me chama a atenção o seguinte. Uma das críticas que se faz ao Galeano é que ele só encontra coisas negativas na América Latina. E que ele coloca como se fosse um dos piores lugares, mais pobres, com um pior futuro. Isso até aparece no texto da Aline, muito bem percebido. Mas nessa frase aqui diz que, apesar de ser infinitamente maior na Europa e nos Estados Unidos, também há um abismo que separa o bem-estar de poucos e a desgraça de muitos. Ele coloca isso como algo geral. Por quê? Porque ele faz uma análise materialista, marxista. Onde há capitalismo, há esse abismo entre o bem-estar de poucos e a desgraça de muitos. Então, eu acho que essa ideia de Galeano é muito feliz, muito profunda. Concordo contigo. E, baseado nisso, Freitas, tem uma outra frase aqui, que, na verdade, é uma pergunta, que tu gostaria de fazer também. Então, faça essa pergunta. É lícito confundir prosperidade de uma classe com bem-estar de um país? Está ligado à questão anterior. Com certeza. Ainda mais com as elites econômicas que sempre dominaram os países. São sempre vinculados e é difundido de forma muito eficaz pela mídia ou pela educação, que enquanto a elite tiver no poder, a mesma elite econômica tiver no poder, hoje em dia o capital financeiro vinculado às outras modalidades do capital, enquanto essa elite estiver no poder, ela vai dizer que está tudo bem. Por que quando a presidente Dilma fez essa declaração das concessões, todo mundo começou a dizer, agora sim o Brasil vai para frente, o Brasil vai melhorar, mas está tirando do povo o que é dele. Está usurpando, está colonizando as pessoas. E eu vou mais além.
O que a Dilma faz indiretamente com os trabalhadores ao se ligar política, economicamente, e eu digo mais, até ideologicamente, com aquela empresa que é campeã de maus tratos aos trabalhadores no Brasil, que é a Friboi. Isso aqui tem tudo a ver com a ideia de que não houve no Brasil uma reforma agrária a não ser através do êxodo rural. Uma reforma agrária ao Ao contrário. contrário. Exatamente. E, nesse sentido, o movimento MST, que deveria ter uma posição mais crítica, parece que se cala. É uma crítica americanista a um movimento que tem suas raízes no brizolismo e que deveria continuar cada vez mais, que deveria aprofundar o brizolismo, eu diria, o MST. Deveria ser mais brizolista e menos petista. Mas vamos fazer um elogio agora ao Galiano. Uma coisa que tem em comum com o nosso Manifesto Americanista, algo que tem em comum nas veias abertas da América Latina, que é uma influência nossa, uma das fontes para o nosso Manifesto Americanista, a coerência dele, ao sempre se referir à América Latina como América. Sempre ele, quando ele cita um acontecimento, um herói, ele cita heróis vencidos. O próprio Artigas é um herói para ele, que foi vencido. Ele sempre cita como um herói americano, né, uma região americana. Então, não é necessário ler um trecho, mas ele cita. Eu acho que deveria ler, Freitas. Tá que eu devo ler? Eu acho. Então vou ler. Exercer um pouco a tua oratória, tua retórica. Então, agredindo o academicismo, não vou dizer onde está, qual é a página. Não vou dizer. Também não vou dizer nem o ano da publicação, nem a edição. Só vou dizer um trecho e picotado ainda. Pelo caminho, perdemos até o direito de nos chamarmos americanos. Agora, para o mundo, a América é tão só os Estados Unidos. E nós, quando muito, habitamos uma subamérica, uma América de segunda classe, de nebulosa identidade. Ele foi muito feliz. E no texto todo ele se refere aos latino-americanos como americanos, tirando o monopólio de ser americano dos estadunidenses. Isso é o mérito dele. Até hoje, isso aí é muito avançado. Não é à toa que está no nosso manifesto americanista. Isso é verdade, uma grande influência nossa para o nosso americanismo. E essa questão de América para os americanos e americanos ser só os Estados Unidos é uma deturpação da doutrina Monroe, lá de 1820, 1830 e tal. Por quê? Eu vou responder essa pergunta lendo um outro trecho, Freitas, do Vamos livro. lá, porque aqui não é um programa de rádio, nem um programa de TV. É uma reunião de estudo. É uma reunião de estudos em fora. Aberta, livre. Exatamente. E gratuita. Inclusive, eu vou pedir pro Guilherme prestar atenção a esse trecho que eu vou ler, porque eu quero a opinião dele também. E não atender telefone se ligar. Pá, Mas- atrapalhando um pouco aqui, tive que dar aquela boleada Mas, básica aqui. Freitas, contrariando a tua tese de anti-academicismo, eu vou citar a página. Tá na edição, nessa edição aqui, ó. A gente contraria o academicismo, mas não contraria a dialética. É verdade. Tá nessa edição aqui da LPM Pocket, na página 227. Não, 267. 267. 267. Tá, mas tem o preço também do livro aí, só pra saber? Tem. 22, 23 pila. E ganha 10 centavos de troco. Aqui, ó. Ah, e esse trecho ele é também sobre a questão do Uruguai. Fala sobre o Francia, o que foi o suposto ditador uruguaio. E diz o seguinte: Francia é uma nota de rodapé. Francia integra como um dos exemplares mais horrorosos o bestiário da historiografia oficial. As deformações ópticas impostas pelo liberalismo não são um privilégio das classes dominantes da América Latina. Muitos intelectuais de esquerda que costumam olhar com lentes alheias para a história de nossos países... Aí que tá, o eurocentrismo ali que tá citando. Viu só? Também compartilham certos mitos da direita, suas canonizações e suas excomunhões. O Canto General de Pablo Neruda, para quem não sabe, é um poeta chileno, comunista, que foi morto pela ditadura do Allende, em 73. O Canto General de Pablo Neruda, esplêndida homenagem poética
aos povos latino-americanos exibe claramente esse desacerto. Neruda ignora Artigas, Carlos Antônio e Francisco Solano Lopes. Em troca, identifica-se com Sarmiento. Qualifica a França de rei leproso, rodeado pelas extensões de erva mate, que fechou o Paraguai como um ninho de sua majestade e amarrou, tortura e barro às fronteiras. Com Rosas, Juan Manuel de Rosas, o caudilho argentino, não é mais amável. Clama contra os punhais, gargalhadas e mazorcas sobre o martírio de uma Argentina roubada a coronhadas no vapor da aurora castigada, até sangrar e enlouquecer vazia, montada por seus rudes capatazes. Ou seja, este trecho exemplifica muito bem o eurocentrismo da esquerda latino-americana, Freitas, que inclusive tentando se apropriar de uma imagem desenvolvimentista, de uma imagem que tem a Europa como um espelho ou como um caminho a seguir, e escanteia, ou oculta, ou simplesmente expulsa da sua historiografia personagens de importância salutar na América Latina. Personagens como Artigas, que fez uma reforma agrária. Personagem como Rosas, que era contra o imperialismo inglês. Ou seja, durante muito tempo, Freitas, setores da esquerda achavam que era coerente tu apoiar um projeto alheio à nossa realidade, alheio e imperialista. Porque para alguns setores da esquerda tu precisava desenvolver a indústria. Como se precisava desenvolver o êxodo rural. Isso tu quer dizer também. Também. Não, mas é que tá. Faz todo sentido isso que tu tá falando. Porque como por muito tempo a esquerda latino-americana ela era ao mesmo tempo marxista e positivista, e o Marx dizia que, por exemplo, na Índia era necessário acabar com as comunidades aldeãs ali, com as pequenas comunidades, para formar um proletariado, que só o proletariado pode derrubar os capitalistas. Eles queriam isso, eles queriam que a indústria fosse forte, aí a tentar fazer com que a América Latina fosse igual à Europa, ou fosse igual aos Estados Unidos. Mas em contrapartida eles não sabem, ou não sabiam, ou sei lá, ou tinham uma visão equivocada na época, que Estados Unidos fez uma reforma agrária ao mesmo tempo que se industrializou. Então, eu acho que essa autocrítica a esquerda nunca fez. Por isso, tantas críticas ao Getúlio, por isso, tantas críticas ao Brizola, essa esquerda mais esquerdaloide, mais esquerda festiva, vamos dizer assim. Porque os projetos que realmente tocavam as nações latino-americanas, que tentavam contrapor a espoliação internacional ao imperialismo internacional desde lá do século XIX, foram projetos que a esquerda não aceitou, porque eram projetos nacionalistas. Então eu quero aprofundar um pouco esse comentário sobre esse trecho que tu leu. Eu quero apontar 2 méritos aí do Galiano e também um limite dele. O que é importante para a gente ser dialético. O mérito dele é citar esses personagens históricos aí de vulto, né? Talvez até uma influência positivista muito feliz para o Galiano de contar uma história da América Latina com fatos e nomes e heróis. Isso é um mérito, porque o positivismo também pode ser de esquerda, né? E o Galiano está mostrando isso. Mostrou. Verdade. Então eu quero, além disso, mencionar que a escrita é muito leve porque é muito adjetivada e muito sentimental, né? Então muito sincera. Então esses 2 méritos dele. Esse abraço inconsciente ao positivismo e também esse sentimento sincero de pertencimento à América Latina. Mas eu quero apontar um limite que apareceu muito claro aí nessa tua citação. Eu citei vários autores que são fontes aí pro Galiano. Tu já deve estar imaginando aonde eu quero chegar, que a gente conversa muito sobre esse autor que eu vou falar agora. Mas além dele usar Caio Prado Júnior, Celso Furtado, Mariátegui, Décio Freitas, ele também usava fontes jornalísticas, anônimos, que ele, como viajante, ia e também um livro de reportagem também,
Ele Claro. conversava com moradores anônimos e perguntava sobre as lembranças do passado deles. Mas há uma grande limitação, que eu acho que talvez, quando ele fez uma autocrítica a esse livro, a Veias Abertas da América Latina, ele tenha conhecido esse autor e tenha sentido muito, muito triste por não ter usado. Qual autor, Freitas? Luiz Vitale não está citado aí nesse livro. E o que isso... E eram, Qual é o e eram resultado disso? contemporâneos, inclusive. Com certeza, qual é a consequência disso? Ele cita nomes de personagens de vulto na época colonial, a partir das independências, principalmente. Mas anteriormente, aquela resistência que nós mencionamos no nosso texto, resistência, como é que é? Resistência Genocídio e E resistências resistência- indígenas. na América Latina, que nós usamos muito Luiz Vitale. E nós pudemos, a partir do Luiz Vitale, que tinha um grupo de estudo, ele era, Jogava bola com os Mapuche. isso é verdade. Ele era o Piaget da história da América Latina. Ele tinha um grupo de estudo, um Vygotsky, um Piaget. Ele era um líder do grupo de estudo. Então é uma influência nossa. Mas a partir da leitura do Luiz Vitale, que não tem tradução no Brasil, a gente descobriu num sebo lá, escondido, vários nomes de personagens indígenas, caciques, pajés, que fizeram confederações de indígenas, de tribais, e resistiram muito bravamente, embora derrotados. Foram os primeiros guerrilheiros da América Latina. Sim, Caunabo, primeiro guerrilheiro, primeiro a resistir aos espanhóis, não é citado pelo Galeano. E vários outros. Então eu localizo essa limitação aí, que é algo natural, né? Algo natural, porque ele não tinha à disposição dele, esse autor. Mas com certeza, antes de falecer, ele deve ter conhecido Luiz Vitale e pensou em fazer uma outra versão desse livro aí. E lembrando que ele escreveu numa época em que havia muitas ditaduras também, né? Muita censura. Final da década de 70, né? Isso, na década de 70. Então, talvez fosse até limitado para ele ter alguns materiais, assim, né? Alguns Claro, autores. graças à censura também. Lembrando que foi Guatemala, depois Brasil, aí a partir daí até o final dos anos 70, várias ditaduras na América Latina, que com certeza censuravam autores mais à esquerda, e talvez tenha nascido aí essa questão de chamar pejorativamente autores de esquerda de panfletários. Isso é muito... É um comentário muito infeliz. Eu não entendi esse gesto aí, esse símbolo. Não entendi. Mas, Freitas, tu tá com um livro aqui, ó, na mesa. Eu queria que tu falasse um pouco sobre esse livro e fizesse uma relação com o Galeano. Eu vou chamar a atenção para o seguinte. É a mentira, o que dizem de Mariátegui, de que ele é precursor da tese de feudalismo no Peru. Isso não é verdade. Aqui ele chama por um nome original, o modo produtivo daquela região naquele momento colonial, de gomonalismo. Então eu convido a todos para ler esse livro aqui, 7 ensaios de interpretação da realidade peruana, para aprender e descobrir o que é essa inovação mariáteguista, o que é o gomonalismo. E quem tiver interesse faz um verbete, manda para nós que a gente publica no nosso blog. É verdade. Esse é o maior mérito dele, ser original. E tu acha que esses livros têm alguma coisa em comum em ser, ao mesmo tempo, representantes, os autores, né, representantes de uma vertente de esquerda e contra o eurocentrismo tradicional? Olha, eu acabo que ambos acabam caindo, vez e outra, no eurocentrismo por limitação de fontes e talvez até por falta de formação. Principalmente o Galeano, não tem formação histórica. Então eu acho que eles, de um modo autodidata, tentaram interpretar a realidade da América Latina a partir do marxismo. Então eu acho que eles foram inovadores, pioneiros, né? Mas mais por mérito, que resultou em várias limitações. Então eu acho que, eu vou falar mais tarde na minha conclusão, de que Galeano não está livre do eurocentrismo, não. Em essência, ele é eurocêntrico, sim. Eu vou explicar depois na minha conclusão. Tá bueno. Mas eu quero
citar aqui, ó, dar uma dica para quem está fazendo um vestibular, para quem está começando na faculdade de História. Eu quero apontar aqui, ó, na metade de um parágrafo, a ideia central de todo esse livro, A Veias Abertas da América Latina. Eu achei aqui, ó, na página 19. De qual edição? Da edição... Da edição 10ª. Não, da edição Paz e Terra de 80. 80. 80. Peço a paciência de todos, mas acho que é importante. Até quem é aluno, começando a faculdade, então eu sugiro que no vídeo do YouTube vai pausando e vai digitando isso que eu estou digitando. Por isso, neste livro, que quero oferecer uma história da pilhagem e ao mesmo tempo contar como funcionam os mecanismos atuais de espoliação, aí tu vê a dialética passado e presente, aparecem os conquistadores nas caravelas e, próximo, os tecnocratas nos jatos, Hernán Cortés e os fuzileiros navais, os corregedores do reino e as missões do Fundo Monetário Internacional, os dividendos dos traficantes de escravos e os lucros da General Motors. Porque podemos substituir General Motors pela Friboi? Com certeza. Ou pelo governo neoliberal petista? Por que não? Também os heróis derrotados. O principal deles é o Artigas. Mas faltou Calnabo. E as revoluções dos nossos dias. As infâmias e as esperanças mortas e ressuscitadas. Os sacrifícios fecundos. Então aqui, ó, ele é marxista. E por ser marxista, dialético. Então ele não quer mostrar só o lado ruim da América Latina. Ele quer mostrar as lutas que aconteceram. Mas por limitações de formação e de fontes, e também de contexto político de censura, ele não pôde ir muito além. Com certeza ele percebeu as suas limitações. Nesse sentido que ele fez a autocrítica, que foi mal interpretada. Essa é a minha opinião. Eu acho que esse é o ponto central dessa obra aqui. Tenta mostrar a continuidade entre os traficantes de escravos e o lucro da General Motors. O que ele está fazendo aqui? Está relacionando a mão de obra escrava com a escravidão assalariada. Está fazendo uma relação entre o passado e o presente. Como ele está nesse período conturbado, ele tem um ponto de vista sobre o futuro muito pessimista. Por que não colocaram também o nome da Gerdau ou outras fábricas também? Também. Ah, é verdade. Cabe aí. Mas Tu vê ele como seria, é rico, como é rico esse mas ele teria uma influência nietzscheana nesse trecho aí, Freitas? Olha, acredito que não. Eu acho que ele tenta usar marxismo várias vezes. Vou te citar um trecho aqui, ó. Um trecho do Galeano. O modo de produção e estrutura de classes de cada lugar foram sucessivamente determinados do exterior por sua incorporação à engrenagem universal do capitalismo. Daí Isso que aí ele é a critica... divisão internacional do trabalho. Sim. Daí que ele critica, é aí que ele aponta que há desigualdade social, além da América Latina, também nos Estados Unidos e na Europa. Por quê? Porque o capitalismo é universal, uma engrenagem. É verdade. Então eu acho que a influência dele é materialista. É materialista. Ele não faz uma análise moral sobre a genealogia da moral dos capitalistas europeus e estadunidenses. Faz uma análise concreta sobre a questão econômica, principalmente, que para ele estaria em última instância. O Guilherme tem uma dica de leitura aí que vai passar para os nossos web ouvintes. Dica de leitura dessa semana aí. Dessa semana? Vai ter outras então na próxima semana? Vai ter. É para terminar nessa semana. Não, quem quiser... Essa semana eu acho que eu recomendo a leitura do livro de Antônio Calado, Quarup, e também A Fuga do Albatroz, da editora Sextante. Mas por quê? Tem que explicar o porquê, velho. Tem que dar um. Tem que convencer a gente. Primeiro, quem é Antônio Calado? Antônio Calado. Me explica por que a gente tem que ler esse livro. Um dos críticos e também fonte também de pesquisa. Para quem está querendo cursar direito ou qualquer área, tem a conexão. É mais vinculado ao direito, então. Direito. Judiciário. Direito de faculdade, direito. Faculdade. Tá bueno. E o direito, será que ele seria revolucionário ou seria uma tentativa de manter o sistema como tá?
Eu acho que primeiro tem que estar fazendo faculdade pra poder responder essa pergunta. Mas baseado nessas leituras dele, não tem uma opinião? Não? Na verdade, Então tá. não se posicionar por Eu enquanto. te desafio a passar na faculdade de Direito e quando tu te formar, tu vem aqui fazer um programa pra nós sobre essa questão aí. Desafio aceito. Perfeito. Olha, tá Olha aí. gravado no YouTube. Americanista Tá gravado. desde Piazito. Mas, Freitas, Eu acho que a gente deve falar, aprofundar um pouco sobre as críticas que Galiano sofreu, o que tu acha? não, eu acho que antes de aprofundar sobre as críticas que ele sofreu, eu acho que a gente deveria falar sobre as críticas que ele mesmo fez sobre esse livro dos Veias Abertas. Bom, podemos aprofundar o que já foi dito Em, até agora. em 2013, se eu não me engano, ele fez uma crítica dizendo que escreveria de novo esse livro, só que de outro jeito. Uma coisa, eu não me lembro direito os termos. E faço questão nem de trazer os termos que ele escreveu, porque eu, em parte, concordo com a visão dele de se ele tivesse feito esse mesmo livro hoje, faria com uma outra visão de mundo e tal. Porque, sem dúvida, ele teria mais informações para acrescentar, ou teria mais teorias para completar esse livro, para ficar, talvez para dar uma nova roupagem a ele, enfim. Talvez nenhum escritor que goste de algum livro ache que sua obra está 100% completa. Então, de qualquer forma, se, vamos supor, o Freitas escreveu o livro sobre as Farc, e daqui a 30 anos for instigado a escrever o mesmo livro, com certeza alguma coisa tu ia acrescentar, ou tu iria retirar. O maior exemplo disso Porque todo ser humano é dialético. O maior exemplo disso é o Sodré, que a cada revisão era um livro novo, com quase o dobro de páginas. Eu não. E Caio Prado Júnior não relançava livro, não revisava, né? Não, Um era o contrário do outro. Eu, se um dia for lançar um livro, que ainda pretendo lançar um livro, que tá no forno, eu vou lançar o livro, mas não vou revisar. Porque eu acho que todo livro é datado. É datado e tem uma história. Se é a tua visão de mundo, aí vai minha crítica ao Galiano. Embora eu concorde com a crítica dele, mas eu não aceitaria de fazer um livro, publicar o livro e 20 anos depois reescrever todo ele com uma outra teoria que eu me engajei ou que eu achei mais coerente. Até porque o livro As Veias Abertas na América Latina é um retrato da época que ele viveu, de ditaduras. Com certeza. No Cone Sul. Com certeza. E lembrando também que nós temos a nossa campanha, Freitas, de mudar o nome da Avenida Cristóvão Colombo para Avenida Abílio de Nequete. É uma campanha que a gente lançou aqui quando a gente estava falando sobre o movimento operário com o professor Frederico da URGS. É uma campanha que a gente vai para frente. Vai encampar. Mas é a partir de uma denúncia feita por Galiano. Exatamente. Entre aspas, 3 anos depois do descobrimento, aí que tá um dos limites dele. Descobrimento se repete várias vezes no livro dele. Descobrimento só se for dos povos indígenas. O lugar já tinha sido visitado pelos indígenas mesmo. Na verdade, acho que quem descobriu mais foi os indígenas, descobriram os europeus. Que os indígenas já eram um mundo próprio, né? Já tinham suas civilizações com classes, já tinham suas aldeias, suas comunidades sem classes. Eles descobriram os europeus, na verdade. Então. Com certeza. Mas continuando a ideia, a citação, que é pequena, mas é uma denúncia grave. 3 anos depois do descobrimento, Cristóvão Colombo pessoalmente comandou uma campanha militar contra os indígenas da Dominicana. Um punhado de cavaleiros, 200 infantes e uns quantos cães, especialmente adestrados para o ataque, dizimaram os índios. Isso não é muito pior do que a ditadura de 1º de abril? Eu acho que cada momento histórico tem suas particularidades. A ditadura de Nequete seria muito mais viável para essa avenida aqui de Porto Alegre. Eu acho que nós temos que valorizar a classe operária também. Sem a classe operária, nós não tínhamos as riquezas do Brasil. Então, e nós desconhecemos algum operário realmente comprometido com a causa operária que tenha nome de rua. Não conheço também. Então, acho que é uma campanha que nós... Conhece, Guilherme? Não sou natural daqui. Não tenho... Mas de onde tu é? Tu não conhece? De lá? De onde tu é, em primeiro lugar?
Nasci no Sul, mas foi criado em Rio Grande. Em Rio Grande não tem nenhuma rua com... Talvez tenha. Pelo contrário, tem a Talvez rua... tenha. Mas lá em Rio Grande tem a rua dos heróis militares. Paz Leme, o General Bacelar. Só os militares. Tem os militares, tem os presidentes, tem vereadores, mas não tem Bairro trabalhadores. Getúlio Vargas. Ah, Getúlio Vargas era o estadista de esquerda. Acho que o único estadista de esquerda que Mas tem operário avenidas. que trabalha, é um assalariado, que participou do movimento sindical, aí a gente não vê. Não tem. Mas eu gostaria de, agora na finaleira do nosso programa, eu quero que tu, Fábio, que é muito mais conhecedor do Galeano do que eu, que tu aponte algumas informações, nossos amigos que estão nos ouvindo, nos olhando, sobre as outras obras do Galeano, além das Vias Abertas da América Latina. O Galeano, ele tem... nós enfocamos muito esse livro, que é até hoje o livro mais polêmico dele. E que é o livro que eu acho que faz com que tu conheça ele. Mas é o melhor livro dele, na tua opinião? Olha, tem uma trilogia de livros que, não digo que é melhor, mas é diferente e é bem, como é que pode dizer, traz uma diversidade de fontes muito rica, que é a trilogia Memórias do Fogo, que ele escreveu, são 3 livros, né? Século do Vento, As Cárias e as Máscaras, e o outro vou ficar devendo porque eu não lembro. Mas também tem disponível pela mesma editora essa que eu citei agora. É um livro realmente muito interessante, quem puder... LPM, né? Isso, LPM. Quem puder, vai atrás, leia. É um livro extenso, é uma teologia, né? Se for comprar os 3, dá um calhamaço, assim, pra te ler. Traz muitas fontes primárias que ele cita nos Veias Abertas, mas traz como fonte mesmo, como escrito de época, ou como fonte escrita em jornal, ou discurso de político. Então é um livro bem pertinente, vai um pouco de acordo com o que está escrito no Veias Abertas, mas fora essa questão mais histórica, ainda dentro dessa questão histórica, o Galeano também tem outro livro que ele lançou recentemente, que é Os Filhos dos Dias, se eu não me engano o nome, Os Filhos dos Dias, que cada página de um livro é um dia do ano, e cada dia tem um evento histórico, ou o nascimento de alguém, ou alguma coisa que aconteceu. É um livro bem interessante, também, do Galeano, Os Filhos e os Dias e Memórias do Fogo. E tem a literatura dele mais jornalística, né? Os ensaios deles mais jornalísticos, Livro dos Abraços. Tem um outro livro dele também que eu acabei de me lembrar, que é muito interessante, e é muito bom também, que é Mulheres. Fala sobre mulheres que tiveram papéis importantes em vários momentos decisivos da história da América Latina. Inclusive, eu até escrevi um artigo, Mulheres em Armas, trazendo um pouco da figura das mulheres no continente americano, que imagina só, se tu não conhece um Artigas, não conhece um Bolívar, o que dizer de algumas mulheres, né, que fizeram parte e fazem parte da nossa história e que tiveram presentes em momentos decisivos, mas que muitas vezes não são trazidas à tona por muitos historiadores que ainda ficam presos àquela questão eurocêntrica e tal. Então eu deixo essas sugestões aí, o livro, para quem quiser mesmo, uma obra histórica do Galeano, o livro Mulheres, Memórias do Fogo e O Filho e os Dias. Depois tem as obras de ensaio, as obras jornalísticas dele, que também são bem importantes, mas não trazem tanto esse conteúdo de história. Bom, então, finalizando, eu vou explicar aquela provocação. Aonde está os elementos principais do eurocentrismo de Galeano? Ele não está livre do eurocentrismo. Principalmente por se apegar muito a Guter Frank. Aonde eu quero chegar? Na introdução dessa 10ª edição aqui, ele cita que ele quer mostrar várias informações para convencer o leitor de que o subdesenvolvimento, a derrota americana, não é obra de desígnios de Deus. É a história que mostra o porquê da derrota americana, do seu subdesenvolvimento. Será que não dá para ver esse subdesenvolvimento com outro ponto de vista? Será que isso não é Se um trabalhador negro escravizado trabalha devagar, ele não está sabotando o modo de produção escravista?
Se a América Latina, de um modo geral, não desenvolve do modo europeu, o capitalismo não está resistindo esse modo de produção europeu, então eu convido a ter esse outro olhar. Quem sabe ver de um modo positivo esse subdesenvolvimento nosso como um desenvolvimento específico. Não a modos europeus, que é como, nas entrelinhas, Galeano parecia que gostaria que a América Latina chegasse. Então é nesse ponto de vista que eu faço uma crítica, achando o ponto de vista essencial assim, da obra dele. Essencialmente, Galeano tem esse limite do eurocentrismo, mas eu acho que é devido à sua formação, às fontes e o contexto dele também, de censura e perseguição política. Então eu me despeço. Um abraço no coração de todos. Então eu quero saber também a tua conclusão e uma boa tarde a todos. Mas eu acho que antes o Guilherme deveria fazer as considerações finais. Participou bastante do nosso programa, deu até dicas de leitura. Guilherme, dá o teu abraço aí de finaleira para os nossos web ouvintes. Desejar uma boa semana para todos. Até o próximo programa. E não perder a programação aqui da casa. Amanhã mesmo, quinta-feira, vai ter Panorama Geral com o Carlos Sorebol. A gente vai estar no upload Fronteira Rock também. Convido os irmãos aí, Fábio e Rafael, para participar do próximo Fronteira Rock aqui. Pode chamar de Barato, que a nega Dutch me chama de Barato. Em homenagem ao Cipriano Barato, nosso patrono. Então, uma boa tarde a todos. Dá a tua conclusão final aí sobre esse bate-papo nosso aí. A minha conclusão final, Isso. eu vou fechar lendo um pequeno trecho do livro aqui, ó, que é o seguinte trecho. A divisão internacional do trabalho significa que alguns países se especializam em ganhar e outros em perder. Nossa comarca no mundo, que hoje chamamos América Latina, foi precoce. Especializou-se em perder desde os remotos tempos em que os europeus do Renascimento se aventuravam pelos mares e lhe cravaram os dentes na garganta. Passaram-se os séculos e a América Latina aprimorou suas funções. Ela já não é o reino das maravilhas em que a realidade superava a fábula e a imaginação era humilhada pelos troféus da conquista, as jazidas de ouro e as montanhas de prata. Mas a região continua trabalhando como serviçal, continua existindo para satisfazer as necessidades alheias, como fonte de reservas de petróleo e ferro, de cobre e carne, frutas e café, matérias-primas e alimentos destinados aos países ricos, que consumindo-os ganham muito mais do que a América Latina ao produzi-los. Então, vamos bater palma pro Galeano, que apesar das imitações, foi meritório sua obra. Sua obra. Então, tá bueno. Até o próximo História em Pauta, que vem com um tema surpresa aí a ser divulgado. Forte abraço.